Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um privilégio quando chega essa hora para a nossa meditação e sempre estamos trabalhando por essa fé preciosa que está nas mensagens pregadas por Malaquias capítulo 4. A profecia disse que a mensagem de Malaquias 4 é a mensagem que tem poder para nos converter à fé original, aquela fé pura, aquela fé que pode tomar a palavra de Deus sem interpretá-la, sem acrescentar nem tirar nada, ou seja, uma fé que não injeta pensamentos humanos, interpretações humanas, que na Bíblia foi comparado pelo levedo, um pouco de fermento no meio da massa que leveda a massa inteira. A massa é o corpo, de modo que a verdadeira igreja seria uma igreja pura nesse aspecto. Mormona pregou a mensagem intitulada O Único Lugar Provido por Deus para Adoração. Com isso nós concluímos que não tem dois lugares, só tem um lugar provido por Deus para adoração. E ele aplica então Deuteronômio 16 para explicar sobre a festa da Páscoa, que era o lugar onde Israel deveria se juntar anualmente e ali levar seu sacrifício e levá-lo na porta onde estava o nome de Deus, e eles deveriam levar lá também a massa sem fermento. Isso tudo tem uma conotação espiritual evidente. Nós sabemos que a porta é Jesus, que o nome é Jesus, que o pão que o levedo representa nenhuma mistura com o trigo genuíno, o pão asmo representa a pura palavra, mas eu quero falar hoje de uma pequena palavrinha que é aflição. A verdadeira igreja, ela sempre foi perseguida pela semente natural, e a semente natural sempre quis provar que ela era verdadeira e que a espiritual era a falsa. E a falsa sempre perseguiu até o ponto de matar a verdadeira igreja. E o Mormona prega uma mensagem intitulada A Obra-Prima. E ele disse que ele era o homem mais feliz que ele conhecia, porque Deus lhe mostrou o grande mistério da parábola do grão, mostrando a obra-prima que estava exemplificada na natureza, mas que foi feita por Deus durante 7 eras da igreja. Inclusive, Mormona foi criticada por um homem que escrevia um livro dizendo que dos mais diabólicos pregadores, Mormona era o pior, porque Mormona mostrou que a genuína igreja foi aquela que foi perseguida durante as 7 eras, foi morta nas arenas e acabou sendo totalmente sepultada nas eras negras. Então aquele crítico disse como é que Deus pode ser genuíno, pode ser realmente um Deus misericordioso e amoroso, vendo seu povo ser queimado, ser morto, ser comido pelos leões e mesmo assim ficar de braços cruzados. Mas ele não compreendeu que ali que Deus estava realmente fazendo a sua obra-prima, que era, veja, a semente, se não cair no solo e morrer, fica ela só, mas se ela morrer, ela produzirá muito fruto. E Mormona disse, eu sou o homem mais feliz que eu conheço por ter entendido isso. Então, o profeta prega essa mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, e ele também cita de que nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos adorando a Deus em vão. Isso foi citado em Mateus capítulo 15, quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas e de que eles haviam invalidado a palavra de Deus, acrescentando suas próprias interpretações à palavra. E ao acrescentar algo à palavra, eles mataram a palavra, eles invalidaram a palavra, e com isso, então, eles estavam adorando a Deus em vão. Então, nós temos que tomar muito cuidado lá no local onde nós vamos adorar, na casa de oração, lá na congregação aonde nós vamos, se nós não estamos adorando a Deus em vão, veja, não percebendo que há fermento na massa, não percebendo que lá tem doutrinas que foram injetadas por homens. Mas a palavra que eu quero pregar é a palavra aflição hoje, veja. Deuteronômio 16, verso 2. Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome.
nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição. Eu quero tomar essa palavra e mostrar que a verdadeira igreja é aquela que tem o diabo contra ela, é aquela que é perseguida, é aquela que a semente natural, a exemplo de Caim, está perseguindo. O crente natural, que não pode receber a luz da palavra, mas está tentando, está perseguindo. Veja que o Mombrana fala, eleito não persegue eleito. Veja, durante toda a Bíblia, foi Ismael que perseguiu Isaac, foi Caim que perseguiu Abel, foi Absalão que perseguiu Davi, foi Judas que tentou, que traiu Jesus, foi a falsa igreja que perseguiu a verdadeira durante 7 eras da igreja. Então Mombrana diz assim no parágrafo 129 dessa mensagem, o que é muito importante para nós meditarmos nessa hora. Veja, Deus, ele tinha em sua mente, no genes de sua palavra, um filho que refletiria toda a palavra, que seria obediente a toda a palavra. Mas esse filho teve que ser ferido. Mombrana usa a analogia de Michelangelo, que tirou de dentro de sua mente a imagem de Moisés. Depois de esculpida, trabalhada, lapidada, lixada e assim por diante, ele estava tão fora de si que ele tomou o cinzel e deu uma martelada na coxa de Moisés, dizendo, agora fala. E quando ele deu essa martelada, tirou um pedaço, uma lasca da coxa de Moisés. Veja, para o autor, faltava só falar. Veja, quando ela foi ferida, né? Então, Mombrana mostra que aquela lasca que falta na escultura de Moisés é o que realmente tornou ela uma obra-prima. Veja, a imagem teve que ser ferida. A exemplo de Jesus, que foi ferido no Calvário. Deus disse, esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. Então, prega o Mombrana essa mensagem, a obra-prima, para mostrar, veja, que a semente tinha que cair no solo e morrer. Então, ela foi perseguida, morta e sepultada. Mas ali estava a obra-prima, que ela seria restaurada outra vez, através de Lutero, Wesley, Pentecostes, até chegar o dia do grão, do dia da vinda do Filho do Homem. Então, citando sobre Jesus, ele fala sobre isso, e diz assim, no parágrafo 142. Veja, 140, 142. Veja. Agora note, novamente, rapidamente nós encontramos aqui que todos os 7 dias, este pão era para ser comido no decorrer de 7 eras da igreja. Agora, quando teve de morrer e penetrar na terra, veja, é isso que significa, veja, pão de aflição, perseguição, críticas, injustiças, mentiras, calúnias. É o que a falsa igreja faz contra a verdadeira. A única forma da falsa prevalecer é através desses argumentos, dessas críticas, dessas mentiras, desse desrespeito, dessas ameaças, até que por fim leva à morte o grão genuíno. Veja, este crítico que falou a meu respeito disse de um Deus que vocês adoram, que poderia se sentar na Idade Média e observar aquelas mães grávidas, algumas delas com bebezinhos nos braços, pessoas sinceras, seriam lançadas na arena e os leões despedaçá-las. E elas gritando, pendurá-las em cruzes e queimá-las, despir as mulheres jovens, virgens, e lançar a si mesmas para trás, assim, atiçar os leões nelas, disse um Deus que poderia se sentar no céu, que se supunha estar em seu trono e olhasse para baixo e dissesse que ele apreciava isso. Então veja, essa é a concepção intelectual, a qual é do diabo. Se o homem tivesse sido espiritual, ele teria sabido que esse grão de trigo teve de morrer, teve de ser enterrado numa catedral romana. Mas então o primeiro rebento de vida brotou na reforma por Martim Lutero, que disse, o justo não viverá por um pão, por um pedaço de pão, veja, abençoado, que um sacerdote abençoou, mas pela palavra de Deus. O justo viverá da fé. Ele produziu 2 brotos, o grão de trigo começou a crescer. Então adiante veio John Wesley e acrescentou a isto. Veja, depois veio o Zwinglio e os demais vieram
logo negaram o nascimento virginal, isso simplesmente perdeu a força. Mais adiante vieram os metodistas, a borla, o pólen, a era da porta aberta, o dia missionário, e pregar a santificação e acrescentar a borla. Veja, justificação, santificação. Então adiante vieram os pentecostais na casca. Veja, tanto para enganar os eleitos. Parece um real grão, mas ainda não é. Parecia um verdadeiro grão de trigo abrindo-o. Não havia trigo algum, porém a vida estava passando através da casca. Veja, agora vocês notaram, a cada 3 anos depois de uma grande reunião que acontece, uma denominação. Veja, isso já tem 20 anos e nenhuma denominação do ministério de Malaquias 4. Veja, querido cordeiro moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca tolerem uma denominação. Veja, vocês morrerão aí mesmo, lembre-se disso. Na exata hora em que vocês mencionarem a denominação entre vocês, não me importa quão sinceros vocês sejam. Tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. Eu vou repetir essa última frase. Não me importa quão sinceros vocês sejam. Veja, tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar a sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, veja, não pode, porque não resta nada depois da semente. É a mesma coisa que esteve lá no princípio. Veja, e a noiva que caiu dentro da terra para produzir o grão de trigo novamente. Então concluímos algumas coisas muito importantes que eu quero salientar. A verdadeira igreja é aquela que, pela história, confirmada pela mensagem de Apocalipse 1, 2 e 3, profética, veja, que reuniu as condições para o dia, para a era, mas que foi perseguida por crer na palavra e por ficar com a palavra original, essa que foi perseguida e que foi sepultada durante as eras e morta, esse foi o único lugar provido por Deus para adoração. Segundo lugar, quando Deus restaurou a semente, o único lugar provido por Deus para qual a semente eleita deveria se juntar era na mensagem de Lutero, santificação. Reconhecemos que Lutero foi o mensageiro e trouxe a mensagem da justificação, melhor dizendo. Seguindo Lutero veio John Wesley. Veja, o outro lugar, o próximo lugar, para reunir os verdadeiros adoradores. Veja, justificação agora, santificação. Logo, terceiro lugar, Pentecostes. Veja, restauração dos dons. E a verdadeira igreja se juntou ao redor dessa restauração dos dons. Ali era o lugar provido por Deus para adoração. Logo, veja, a casca. Pentecostes foi a casca. Seguiu-se a era do grão. A mensagem de Malaquias 4, nos dias da vinda do Filho do Homem, a palavra agora manifestada, o grão genuíno, a palavra viva, feita carne. Reconhecer isso é encontrar o lugar provido por Deus para adoração. Veja, então, meus amados, concluímos que a verdadeira igreja é aquela que está sendo afligida, perseguida, por ficar com a palavra original, com a mensagem genuína, sem acrescentar, sem tirar nada. Aqui no tempo do fim, a mensagem de Malaquias 4, o grão, a vida voltou outra vez para dentro do grão, para dentro da semente e foi manifestada nos dias da vinda do Filho do Homem. Pense nisso. Veja, você reconhece que a mensagem de Malaquias 4, que a manifestação do Filho do Homem, veja, que o sinal messiânico que foi demonstrado no ministério de Malaquias 4, que ali está o lugar para adorar a Deus, o único lugar provido por Deus para esta hora. Você está disposto a suportar aflição, críticas, abandono, por ficar com a mensagem do dia? Então você encontrou o lugar para adorar a Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.